Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um Podium 63. Depois de uns dias aí repaginando aqui o podcast, estamos de volta. E Wesley, apresenta aí pro pessoal quem vai bater um papo com a gente aí hoje. Olá, amigo, olá, amiga. Outubro Rosa, você já percebeu aqui que hoje está totalmente diferente. E tem um time de mulheres que vão conversar conosco. O bate-papo é com a doutora Eligiane, especialista na área da saúde. Temos aqui a Vanessa, eu falei que foi fácil, e a Selma, da Simp, e nós vamos falar sobre as prevenções para o câncer. Hoje o tema é Outubro Rosa. Boa noite, muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui. Eu sei que é uma jornada, é muito trabalho, porém, quando nós convidamos a doutora Eligiane, falou: olha, eu tenho um time especialista para poder explicar, tirar todas as dúvidas que possivelmente você pode ter. Doutora Eligiane, boa noite. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso sempre estar aqui com vocês e claro, com a nossa equipe que está aqui sempre para somar, para ajudar a população na questão da prevenção. O nosso tema desse ano, a prevenção é a solução, né? E eu quero agradecer muito às meninas e obrigada. Vamos deixar aí que todos vocês podem se apresentar e também já explicar uma coisa que esse tema me chamou a atenção: prevenção é a solução. Eu já escutei há muito tempo atrás, e aí vocês que são especialistas da área podem me corrigir se eu estiver errado. Me falaram que a melhor forma de você trazer a saúde até a população é através da prevenção. Isto é fato? Realmente isso ocorre? Boa noite, sim, verdade. A melhor forma é a prevenção. Então, se nós podemos, vamos falar como é Outubro Rosa, mulheres, se prevenir, se conhecer, né? Se diagnosticar antes que a doença venha, é a melhor forma possível. Então, assim, a prevenção pode fazer com que nós possamos chegar pelo menos até 100 anos de idade com muita saúde. Selma, até 100 anos de Até idade com 100 muita anos. saúde. Sim, com Olha só, isso é uma notícia certeza. boa. Vanessa, prevenção, isso ocorre, é algo assim que já está impregnado na mente da população brasileira ou ainda não? Boa noite a todos. Então, a gente tem a questão que teve a pandemia, né? Então, isso reduziu um pouco a procura, né? A questão da prevenção. A gente vem notando que, aos poucos, as mulheres estão voltando, né? Realizando preventivo, mamografia, porém, ainda está muito longe de ser muito bom o índice de mulheres que procuram essas questões de prevenção. Doutora Eligiane, para a gente poder começar a adentrar aqui nesse assunto, câncer de mama. Explica para nós aqui como isso ocorre, qual é a faixa etária e também, já emendando outra pergunta, já que nós estamos falando de prevenção, o que a mulher deve fazer para que ela possa se prevenir e não correr o risco de ser surpreendida lá na frente na sua vida com um câncer? Sim. Bom, a gente volta na tecla da prevenção, né? Então, primeira coisa, a questão do autoconhecimento, né? Da autoavaliação. Você aprender a se autoavaliar, procurar pelo menos uma vez por ano passar em consulta médica com o ginecologista, fazer um preventivo, né, que é exames mais específicos, a mamografia. Normalmente a mamografia ela é indicada após os 40 anos, tá? Antes disso é indicação do médico responsável ou pacientes que já têm um histórico, né, de câncer na família, tá? E assim, existem vários fatores que podem levar a pessoa a desenvolver um câncer tanto de mama quanto de útero. Então, assim, hoje o que a gente vem tentando passar para as mulheres é essa questão desse cuidado primário, dessa prevenção, né? Então, assim, estilo de vida, questão de fatores hereditários, questão hormonal, no caso do câncer de útero, pode ser lesões maltratadas, DSTs, questão de parceiros, enfim.
mulheres que às vezes apresentam algum tipo de corrimento. Então, assim, a gente sempre orienta para ser diagnosticado esse acompanhamento primário, que é com o médico e através dos exames, né? Porque existem vários fatores que podem desenvolver tanto o câncer de mama quanto o câncer de útero. Com quantos anos, qual é a idade assim que fala, olha, agora eu tenho que começar a ter esses cuidados, ter que começar a entender o momento de procurar um especialista, de fazer um exame, para que eu possa sempre estar ciente que o meu corpo está 100%. Bom, na questão, a enfermeira Vanessa vai falar um pouquinho mais sobre isso, na questão do câncer de útero, a partir do momento que começa a vida sexual, né, que você começa a ter relação. Então, assim, não tem como a gente estipular uma idade, porque depende muito, né, do fator social, ambiental de cada mulher. Mas a partir do momento que você começou a atividade sexual, você já tem que ter esse cuidado de fazer preventivo, de passar com o ginecologista, né? Já a mamografia é a partir dos 40 anos, né, que você tem essa indicação para estar fazendo esse tipo de exame. A enfermeira vai até falar um pouquinho mais. Isso, a questão do preventivo mesmo é realizada a partir de quando tem atividade sexual ativa, né, independente da idade da mulher, a gente já indica fazer o preventivo anualmente. Nessa questão a gente esteve trabalhando junto, inclusive até com o Dr. Leandro, né, e a gente vem notando que o índice de mulheres que têm alteração, inclusive mulheres, né, a gente notou bastante mulheres mais novas, de 20, 18 anos, que estão tendo lesões, está muito grande. Então, isso é preocupante, né, porque até um tempo atrás isso era coisa que a gente quase não via. Então, de mais ou menos de cada 10 mulheres, 8 mulheres têm alguma alteração, né, um corrimento importante, uma lesão importante. E outra questão que a gente nota também é que algumas mulheres vão realizar o preventivo e não voltam para buscar o resultado. Então, não adianta a mulher realizar o preventivo e não buscar o resultado e não apresentar para o médico, não realizar um tratamento adequado, né? Então, importante que nós estávamos falando é a questão que geralmente não tem sintomas. Então, por isso é que acaba não voltando. Quando a gente já faz a coleta do preventivo, a gente já orienta que tem alguma alteração que precisa procurar o profissional médico, né? Mas muitas acabam não voltando, isso é preocupante também. Eu li até uma matéria da Covid e falava que pessoas assintomáticas contraíam, não mostravam nada, porém, depois do efeito colateral, isso se manifestava no organismo. E isso no câncer, num possível câncer de colo de útero, enfim, mesmo que seja na mama, uma vez que você faz o exame, você não retorna, você não busca para entender se está tudo certo ou não. Ah, não estou sentindo nada, aparentemente está tudo normal. E talvez ali estava a grande oportunidade da vida dessa pessoa, de começar um tratamento precoce e aí ter a oportunidade de evitar algo muito pior lá na frente. Isso nos preocupou muito nesses últimos meses, nesses últimos dias, porque tem mulheres que passam de 2, 3, 4 anos sem fazer um preventivo. Ah, mas eu não sinto nada, né? Esse é o X da questão. Nós não temos que esperar sentir para fazer, né? Porque aí é detectado logo no início, desde o preventivo quanto uma mamografia. Dependendo do resultado da mamografia, o doutor vai orientar talvez uma biópsia para ver o tipo de alteração, para ver se tem algum tipo de metástase, se tem, como que está aquela infiltração, se é só uma lesão superficial, ou entrar com medicação. E o preventivo não deixa de ser diferente. E assim, o índice de câncer, infelizmente, não tem uma fatalidade na questão do preventivo. E isso nos preocupa muito. Porque às vezes a gente tá ali, a enfermeira faz o preventivo, comunica ao paciente, fala, você tem uma lesão importante, é interessante você fazer esse retorno. E muitas vezes a gente escuta, mas eu não sinto nada. Eu não vou voltar porque eu não tô sentindo nada. Aí algumas mulheres chegam que tá com um quadro de corrimento. Aí o corrimento já incomoda um pouco, né, as atividades diárias, né?
Aí, às vezes, o paciente chega lá no consultório, tô com um corrimento, tá me incomodando. Vamos descobrir a causa desse corrimento? Será que é só uma candidíase? É uma gonorreia? É uma lesão de HPV? O que pode estar causando isso? Porque muitas pessoas, infelizmente, se automedicam. Isso é uma realidade muito comum que a gente tem, né, Sal? Muito comum. E as pessoas se automedicam, tomam remédio e usa pomada, e aí depois é como se fosse um efeito placebo. Melhora um pouquinho, depois passa um dia, só que às vezes tem uma bactéria resistente, super resistente, né? Que quando ela for tratar, talvez a questão do antibiótico, né? A questão do tratamento, a pessoa fica resistente quando ela começa a se automedicar. Então, a gente sempre orienta a avaliação com o médico, que assim você vai se cuidar, você vai se prevenir e você vai evitar complicações futuras. A gente sabe, a gente escuta muito, né, Vanessa, que a mamografia é um exame desconfortável, né, Selma? O preventivo não é agradável, porém, é o início que a gente pode fazer para poder tratar, prevenir. E às vezes a gente tem muitas surpresas. Que chega lá, paciente que já está com um nível bem avançado. O problema, assim, pela minha percepção, é uma questão cultural que nós estamos até hoje carregando isso. Porque, assim, vou fazer um exemplo. Se alguma das senhoras comprar um carro 0 km, vamos supor vocês forem em Sinop, comprou um carro 0. Chegou lá e falou assim, olha, com 20 mil vocês vão vir aqui dar manutenção. 20 mil quilômetros tem que dar manutenção. Você fala assim, mas o carro não está batendo nada, está perfeito, mas não interessa. Eu tenho que fazer a manutenção com os 20 mil. Eu vou lá e faço, aí eu retorno, aí eles falam, olha, tem que voltar daqui 10 mil. Você vai andar, mas está tudo bem, mas eu retorno e faço. Aí nós estamos falando de um objeto que não tem valor nenhum quando se compara com uma vida. E quando nós falamos do ser humano, o que ocorre? Eu estou sentindo um desconforto. Aí você pensa assim, isso aqui é um pensamento coletivo, que grande parte das pessoas ainda tem. Aí fala assim, eu vou na farmácia, achar aquela mais baratinha que tem ali, porque eu não estou podendo gastar esse mês. Então, assim, nós estamos perdendo a noção da vida. Nós estamos dando muito mais valor para as coisas do que para a vida. Enquanto o mais importante é a nossa saúde, porque com saúde você adquire carro, casa e as outras coisas. E o bom da vida é você ter saúde para você levantar e poder dizer assim, graças a Deus, né? Mais um dia começa, independente das dificuldades, dos desafios que vão vir, mas eu estou bem. Só que culturalmente nós não temos esse tabu. Sabemos também que o SUS, por melhor que e assim, tá de parabéns por muitos avanços, mas assim, quando você fala assim, vou procurar o público, você já vai assim com aquele negócio assim, só nas últimas, porque é muita gente, a estrutura não acaba não suportando um atendimento, não dando essa condição básica de dar um bom atendimento, embora hoje já existem muitos postos de saúde, médicos atendendo, mas ainda existe isso na nossa sociedade. Esse tabu, Pablo, que as pessoas têm e deixa para poder saber se tem alguma coisa por último. Eu conheço pessoas... É o ditado, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora. Eu conheço pessoas que falam assim, eu estou sentindo uma dor aqui, está me incomodando. A pessoa me falando assim, faz 3 meses. Eu falei, nossa, você não vai no médico? Ele falou, não estou podendo gastar agora, eu preciso reformar a minha casa. Eu falei assim, se essa dor lhe matar, como que você vai fazer? Aí o cara parou, aí você fala de morte, a pessoa fica assim, reflexiva. Porque aí eu falo assim, você gosta de viver? Aí ele falou, gosto. Eu falei, você está casada há quanto tempo? 3 anos. Ama a sua esposa? Eu amo a minha esposa. Eu falei, então você está trabalhando bastante, não está à toa. Aí eu perguntei, mas é para você poder viver a vida com ela? Ou é para você morrer daqui 3, 4 meses, 1 ano e ela ter que casar com outro para desfrutar o que você fez? Aí ele foi no médico, tá? Eu tive que jogar pesado. Infelizmente é assim. Agora, Pablo, vamos ficar assustados porque eu fiquei.
isso é uma notícia assim que parece um absurdo. Mas olha, você que está nos assistindo agora, isso aconteceu em Novo Progresso no ano passado. E, sinceramente, falta até palavras para expressar a preocupação que isso nos trouxe. Eu recebi a informação aqui nos bastidores que o ano passado a Simp fez uma parceria com o Lions para proporcionar gratuitamente algumas mamografias. O Lions fez a sua parte social, selecionou essas pessoas, foram 25, e das 25, 10 nem compareceram lá. Complicado, né? Isso realmente ocorreu? Ocorreu. Só que foi um pouquinho ao contrário. 10 apenas compareceram. Só 10 compareceram. As outras 15 receberam a requisição, não foram até a clínica, não procuraram nem a clínica e nem o Lions. Todos os anos nós fazemos parcerias. Sim, já para pessoas que, né, durante aquele ano não conseguiu fazer o exame por algum motivo, às vezes, de repente, pela fila de espera ser grande. Então, já proporciona, né, Outubro Rosa, já junta tudo, faz aquela parceria e seleciona as mulheres que realmente têm a maior necessidade. Infelizmente, não compareceram. Nós divulgamos, nós fazemos promoções e isso não acontece. Esse ano, novamente, o Lions, né, fez uma parceria com a Simp e disponibilizaram mais 25 mamografias. Então, as mulheres vão procurar o posto de saúde, né, procurar a enfermeira, elas vão selecionar e vão estar, né, direcionando até a clínica Simp. Esse ano a gente vai tentar fazer diferente. Elas vão ver os casos mais graves e vão estar encaminhando. No caso, após essa seleção e elas procurar, é gratuito, seria esse exame? Vai ser gratuito, porque é uma parceria entre a Simp e o Lions. Até para quem talvez não tenha uma condição, tanto é uma ótima oportunidade, né? Isso. Só que aí, para isso acontecer, elas precisam ir até o posto de saúde, né, de cada bairro, de cada pessoa onde está localizado, conversar com a enfermeira, ela vai selecionar, vai entregar uma requisição, o paciente vai lá na clínica, vai realizar, nós vamos entregar todas as mamografias. Em outros anos, a procura era maior, tanto da parte pública, a gente conseguia abranger várias cidades aqui, né, da região. Infelizmente, com a pandemia, foi decaindo, foi ficando um pouco mais difícil, né, para a gente conseguir fazer essa parceria. Mas ainda acontece. Então, só para o número aqui bater, o ano passado foram 25. Somente 10 procuraram. 10 procuraram, as outras 15 não foram. Não procuraram, não foram até a clínica, não foram até elas para dar um, né, pelo menos falar, não vou querer, pode passar para outra pessoa, não pude ir, eu ainda vou. Não teve esse feedback entre Lions, entre Simp e entre paciente. Qual é o valor hoje de uma mamografia? Eu vou no particular, quero fazer, uma mulher precisa. Hoje é R$250. Esse mês de outubro, né, os 31 dias de outubro, a gente dá 50% de desconto. Então, dos R$250 vai sair por 125. E assim acontece com o preventivo também. Hoje um preventivo é R$100. Todos os meses na clínica Simp nós fazemos uma promoção. Um dia do mês, a gente escolhe um dia que fique bom, né? Que a gente vê questão de salário, quando recebe, quando não recebe, e faz a promoção dos 50% de desconto. Entra os exames laboratoriais, preventivo. Então, assim, nós mulheres gastarmos, vamos falar, R$50 por ano, né? Olha só, e esse exame que custou R$50 conseguir talvez nos salvar, né? Porque de um ano para o outro tudo muda. Então, assim, o nosso corpo muda, né? Nossa saúde vai mudar. Então, se a gente conseguir fazer a prevenção antes que chegue nos 40, pelo menos do preventivo, uma vez por ano, é muito importante. E as mulheres, né, acima de 40 anos, realizar as mamografias uma vez por ano também, ou caso o médico veja que há necessidade, né, fazer um periódico, alguma coisa, mas aí sim, uma vez por ano é o ideal. Doutora Ligiane, pessoa que já vem de uma família que tem um histórico de câncer,
a, a mulher com, vamos supor, com 25, com 30 anos, existe um autoexame que ela possa ir realizando para ver se ela vai detectar se existe algum nódulo, algum tumorzinho, alguma coisa no início para ela procurar um médico? Sim, existe, né? A gente sempre fala do autocuidado, do autoexame, da autoavaliação. Até a enfermeira ela vai demonstrar um pouquinho de como faz esse autoexame para a questão de mama, sim. Já o preventivo é muito relativo, é complicado, nem sempre, né? Eu vou falar assim, ó, vai ter sintomas que eu vou desconfiar que você tem, que a mulher tenha um câncer de útero. Não, é só através de exames preventivos, uma avaliação médica, exames mais profundos que o ginecologista responsável pede. Então, assim, a questão do preventivo, ele auxilia na descoberta de lesões, de corrimentos, de câncer, né? O nível que tá, se é leve, moderado, avançado, tá? E a mamografia, a gente sim, no caso do câncer de mama, a gente sim, não que seja, mas você vai fazer uma autoavaliação e se você observar algo diferente, você procura um médico responsável e ele vai te reavaliar e vai te orientar, ó, você precisa fazer, dependendo da idade, uma mamografia, um ultrassom, uma biópsia, vai depender muito da avaliação do médico. Mas assim, aquele autocuidado no banho, você colocar a mão, se autoavaliar, né, sentir a questão da auréola, né, enfermeira, ver se está tendo algum tipo de secreção, um inchaço, assimetria do seio, quando você olha o seio, você vê que não tá tão assimétrico, a questão da dor, do inchaço da glândula, a enfermeira já vai demonstrar um pouquinho mais sobre esse autoexame. Mas no caso do câncer de mama, você consegue visualizar, né? Então, assim, a gente sempre fala que a mulher ela não pode ter vergonha de si, né? De se tocar, de se olhar, sempre chega na frente do espelho, olha, observa no banho. É um exame, um autoexame tão rápido. E a gente sempre fala, caso você observe e veja algo diferente, não se desespere, né? Porque às vezes algumas pessoas, meu Deus, e já começam a se desesperar. Não, essa autoavaliação que a gente fala em casa é só para você sempre estar se autocuidando. E aí, assim, você procurar um especialista da área, falar, olha, doutor, eu identifiquei uma situação diferente, não sei se é normal ou não, e ele vai aprofundar mais para estar dando um possível diagnóstico. Justamente por isso a mulher precisa se conhecer, né? A gente orienta que toda mulher conheça o seu corpo, olhe no espelho, como a Jane falou. A simetria da mama, notou alguma diferença, né? Notou que tá saindo uma secreção. A gente vê aspecto de laranja, viu que o seio não tá legal, tá tamanho diferente. Então essa é a importância de conhecer, para não se desesperar, né? Pra você já ver que tem alguma alteração e você procurar um médico, até mesmo porque o câncer, de forma geral, todos os cânceres, eles não têm sintomas específicos. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, é câncer. Não tem sintomas, nenhum deles tem sintomas dizer que isso aqui é câncer. Então a gente precisa, cada um precisa de um exame específico, no caso do colo do útero, preventivo, né? Depois a colposcopia, se for necessário. No caso da mama, né? A mamografia, uma ultrassom de mama, uma biópsia. Então cada um tem um exame específico. Por isso da importância da prevenção. Como a gente está falando, a questão do autoexame. Então, a mulher, de preferência mensalmente, né? Durante o banho, por exemplo, ela ergue a mão atrás da cabeça, apalpa todo o seio. A axila também é importante, a palpagem, né? Ele entra para essa autoavaliação. Então, sentiu algum carocinho, sentiu algum nódulo diferente, alguma coisa que você viu que não está legal, que não estava ali, você procura, a mulher procurar o profissional, né? Então, ela pode mesmo assim... Esse mês você apalpou, por exemplo, fiz a palpação lá no banho, né, dos dois seios, tanto aqui como aqui. Senti uma coisa aqui diferente. Aí no mês que vem você vai apalpar de novo, você vê que aquilo ali está aumentando. Então, essa é a importância também de ser mensal, não fazer uma palpa uma vez por ano, por exemplo, né? Então, todo mês, né, no banho de banho ou na hora que for deitar, na posição retinha, coloca a mão atrás da cabeça, com a ponta dos dedos apalpa toda a região, palpa a axila também, troca. Faz do outro lado, olha no espelho, dá uma olhadinha, se conhece, apalpa,
para ver se não sai nenhuma secreção, para que venha fazer essa prevenção mais adequada, né? Chegou aos 40 anos, aí mamografia, independente se já fez uma Exato. avaliação, Isso. sentiu alguma coisa, não. Aí preciso passar por um procedimento Isso. já um profissional e o exame seria então a mamografia. Isso, até mesmo porque tem nódulos que são muito pequenos. Então, até mesmo um profissional palpando, por exemplo, ele não consegue sentir porque são muito pequenos. Porque na mama tem glândulas. Então, às vezes, você pode confundir um pouquinho. Então, é necessário, a partir dos 40 anos, a mamografia. Vocês mencionaram que assim, é um exame que é um pouco desconfortável, vamos dizer assim. Porém, o benefício que ele traz justifica, fica até irrisório esse desconforto. Tanto um como o outro, né? Preventivo, mamografia, os dois. Tem seu desconforto, mas A gente sempre fala que esse desconforto ele é passageiro, passa rápido ali. são exames rápidos, né? São exames rápidos. Mas o que a gente tem que levar em consideração, colocar na balança o que vai pesar. Né? Você trabalhar uma prevenção, né, do que fazer entrar em um tratamento mais, né, mais agressivo, que a gente fala, né, que é tratamentos bem mais profundos. Então, assim, outra coisa que preocupa muito é tem pessoas que recebem o resultado da mamografia, às vezes olha lá o laudo, alguns se autoavalia, não deu laudo, não deu nada, ou às vezes o laudo sugere passar com o médico ou fazer uma biópsia, e tem gente que pega e engaveta. Já chegou pacientes para mim e falar, olha, doutora, eu tô com uma dor aqui, parece que tá irradiando, o meu seio tá diferente, e como você falou, arruma tantas prioridades e não tem, eu falo assim que a pessoa não sei se não tem aquela preocupação aprofundada do que aquilo pode ser, né? Porque assim, claro que isso é em mulheres que a gente considera de 40 anos, só que tem mulheres de 30 anos que o médico já avaliou e já pediu, porque teve um ponto de interrogação e teve uma preocupação ali. Então, não é também porque você não tem 40 anos que você não corre o risco de desenvolver o câncer de mama. Tem muitos casos de paciente com 25 anos, com 30 anos, que desenvolveu. Então, se o exame foi sugestivo, procure, não engavete, não amenize uma situação que pode ser preocupante. E isso que nos preocupa demais, porque às vezes a gente vê alguns resultados, a gente orienta e a pessoa não retorna, não volta. Então, assim, talvez quando for se dar conta, é uma região que tem muita irrigação, né? Então, a gente cuida com a questão da metástase, a questão da infiltração, né? Se chegar a ter um positivo. Então, assim, a gente sempre fala prevenir pela vida, né? Pelo autocuidado. Então, se você pegou um resultado, mostre, vai no postinho, mostra para o médico, ou vai no seu médico responsável, mas não se autoavalie, porque tem pessoas que têm costume de ficar lendo lá do lado os resultados dos exames e se autodiagnosticar. Nem nós, nem eu, nem a enfermeira, nem a Selma, a gente não pode dar diagnóstico. Somente quem dá diagnóstico é o médico. E não deixa cair nessa estatística que eu estava lendo aqui, que 70% dos casos já são diagnosticados quando já estão em estágio avançado, A né? maioria, isso é uma realidade, Pablo. A prevenção nesse caso aí é importantíssima. Porque as pessoas, elas, primeiro, às vezes se automedicam, se autodiagnosticam. Talvez, que nem falou no começo, momentâneo ali, passa a dor, né, do momento ali, e depois capaz de agravar ainda mais, Exatamente. dependendo do medicamento se não for o correto. Exato. E às vezes o fato da pessoa não sentir nada, não sentir dor, ela se despreocupa, né? É igual o Wesley falou, às vezes a pessoa vai quando tá com muita dor, que não aguenta mais, aí vai procurar ajuda. Só que tá errado, porque daí é igual você falou, tá muito avançado. Em 2020, a estatística tava, se eu não me engano, de 24 milhões. Já em 2022 está de 43. Eu vi aqui também que durante a pandemia as mulheres não procuraram, né? 62%. Essa pandemia, para tudo que é lado, ela causou, não só por ela em si, mas o pessoal tudo estava achando que era Covid e no final das contas muita gente acho que morreu de outras doenças que não... Sim.
Então, assim, a orientação que a gente sempre quer deixar hoje é tão importante a palavra é prevenção. A gente precisa diminuir essa estatística que você acabou de falar. A gente está falando a nível mundial, nacional. Só que se cada região fazer sua parte, se cada mulher se olhar e orientar uma amiga, uma mãe, uma irmã, aproveita esse mês, é o nosso mês, sabe? Vamos nos presentear. Porque às vezes a gente vai, gosta de uma bolsa, de uma roupa, então assim, nada melhor do que a saúde, né? Porque para você aproveitar de uma bolsa legal, de um sapato, de uma sandália, de um look bacana, primeiramente você tem que estar com a sua saúde em dia. Então, assim, a prevenção é a solução. Então, não espere chegar uma situação desesperadora, porque às vezes, infelizmente, muitas vezes pode ser tarde. Então, nós estamos vivendo um cenário que existe uma autossabotagem. A pessoa sabe que o exame deu uma alteração, porém, na hora fica com medo. Exatamente. E aí guarda o exame e deixa que... Ou não tem tempo, ou às vezes precisa fazer um exame mais detalhado, por exemplo, uma biópsia, ou né, que precisa sair para fora para estar realizando esse exame. Aí a pessoa, não, mas eu tenho trabalho, eu tenho atividade, eu tenho tantas coisas para fazer, e não disponibiliza, né, de fazer esse exame mais aprofundado que às vezes o médico orientou. E um mês é o suficiente para proliferação. 2 meses, a gente fala para um nível que já está avançado. Então, isso é muito sério. O que a gente quer deixar hoje claro para as mulheres, não deixe para amanhã. Olha, é um apelo que nós estamos fazendo. Eu gosto muito de usar a Bíblia e Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo amar o meu próximo se eu não sou capaz de me amar. Eu vejo uma mãe no desespero, se ela é capaz de vender tudo, ela é capaz de trabalhar em qualquer coisa se ela precisar fazer para salvar um filho. Uhum. Só que essa mesma mulher que tem essa disposição, muitas das vezes eu não consigo ainda compreender o porquê que quando é para ela se cuidar, para ela se valorizar, para ela se amar, ela acaba deixando isso de lado. E aí, às vezes, sabe que precisa procurar um especialista, sabe que chegou a hora de fazer aquele check-up, mas aí fala, não, tá meio apertado as coisas, deixa para depois, e isso é um perigo, porque, como a doutora Eligiane falou, pode ser algo que hoje é fácil de tratar, mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pode ser algo muito complexo e talvez a medicina, mesmo com todo o avanço que nós temos agora, ainda não consiga resolver o problema. E aqui, Pablo, fica algo muito importante para você que está nos assistindo, que mora aqui em Novo Progresso, Castelo ou Moraes Almeida, que é tudo próximo. A Simp está dando uma oportunidade. Exatamente. E olha, nós não temos comercial com a Simp não, tá? Eu estou falando isso aqui porque é real. Não estamos ganhando para isso, mas vocês estão dando 50% de desconto. Sim. Então, ou seja, se eu não consigo me encaixar dentro dessas 30 e poucas que o Lions vai estar disponibilizando, mamografias, mas eu tenho a oportunidade, tipo, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha esposa, eu tenho uma filha, eu tenho uma pessoa que eu gosto e que eu quero que ela passe por estar com 40 anos, chegou o momento, quer dizer, eu vou ter 50% de desconto. O preço pelo benefício se tornou irrisório, ou seja, só não faço se eu não quero. Isso, é verdade. E talvez a gente vai deixando para depois, igual você estava citando, depois eu faço, talvez o depois não vai dar mais tempo, né? Vai ser muito tarde. Na hora que você vai procurar, você já tá grave, você precisa fazer o rádio, uma químio. Então, assim, ninguém quer que isso aconteça, né? Nem para mim, nem para o meu próximo. Então, assim, é prevenção. Não tem outra palavra que vai definir pode ser todo o ano, não é só o mês de outubro, é o ano todo. A gente escolhe o mês de outubro por ser o outubro rosa, né? Então a gente sempre dá esse desconto, mas a Simp está de portas abertas e sempre tem uma negociação com o paciente. Não vai ser por isso que ele vai sair de lá sem fazer o exame. O exame dói. Sim, é desconfortável fazer uma mamografia, porque o aparelho vai apertar certinho. Se ele não apertar, não tem como diagnosticar.
Então, o exame já é para isso mesmo. É dolorido ali na hora, mas logo passa. O preventivo também. Ah, é desconfortável? É um pouco desconfortável. Mas não é algo assim, nossa, né? Tão assustador. E assim, procurar sempre um bom profissional, alguém que você tenha confiança, para você se sentir bem e saber que aquele diagnóstico ali vai ser 100% para você, né? Você pode ter confiança total naquele exame. Se permitir, né? Às vezes, nós mulheres, eu me incluo nisso, a gente tem que se permitir. Às vezes, nós temos muitos tabus de crenças de geração para geração. Tem muitas mulheres que falam que tem vergonha. Ah, não vou que eu tenho vergonha. Ah, eu tenho medo. Vem de uma crença, vem de um contexto social que fechou muito. Mas a gente tem que entender que a tecnologia hoje está aqui para nos ajudar. Né? Então, assim, a gente não vive mais aquele tempo no qual a mulher não podia, né, se medicar que eu falo, procurar um médico, se tratar, se prevenir. Muitas mulheres, antigamente, às vezes morriam de câncer e de tantas outras doenças sem nem saber. Isso e é verdade. hoje a gente vive num mundo que a mulher ela tem essa liberdade. A gente tem que tirar esse tabu, né, Vanessa, né, Selma? Que Sim. nós vivemos ainda daquele tempo primitivo que a mulher... Gente, quando a gente fala de autocuidado, de amor próprio, como o Wesley falou agora há pouco, o Pablo, ama teu próximo como a ti mesmo, é o primeiro amor. A gente tem que estar bem para poder Exatamente. cuidar de alguém, né? Porque muitas vezes você passa uma vida cuidando do próximo, cuidando do marido, cuidando do filho, cuidando do pai, da mãe, de tantos. E assim, Wesley, é muito comum, tá? E assim, todas as classes que a gente vê, classe A, B e C, tá? Às vezes a gente acha que não é só a classe C, não, é todas as classes. Tem classe A, que tem 3, 4 anos que não faz um preventivo, tá? B e C também. Claro que no cenário que a gente vive, por toda uma questão financeira, uma questão social, né? Esses fatores que a gente fala ambientais e tudo, desproporciona algumas classes. Tem pessoas que realmente não têm essa condição. Por isso que hoje a gente está aqui trazendo para você, mulher, essa oportunidade de se cuidar. Na verdade, eu falo de se presentear, né? Porque você vai se presentear e você vai dar um salto para a vida. Né? Então, se você ama seu marido, que você cuida, se você ama seu filho, se você ama sua mãe e quer ficar esse tempo mais prolongado, se permita. Se permita. Esqueça a questão da vergonha. Tem toda uma ética profissional, Wesley e Pablo, tá? Tem todo um preparo pra gente da equipe, sim, para receber essas pacientes, tá? Não é nada assim invasivo que expõe. A gente sabe que tem muitas mulheres que já teve traumas, que tem, né, bloqueios. Então, a gente tem toda uma equipe preparada para receber essas pacientes. Então, saiba que você vai se sentir em casa, que você vai ter o nosso acolhimento para te receber. Nós, melhores que ninguém, nós também somos mulheres. A gente entende o lugar da outra mulher. Então, a gente está ali para receber cada uma de vocês que chegaram conosco. Só não deixe de vir, sabe, Wesley? Tenta deixar o tabu, o medo, a vergonha, as crenças negativas que a gente fala aqui, ó. Vamos dar uma oportunidade para a vida, uma oportunidade para prevenção. E quem ama, cuida. Então, assim, a partir do momento que você iniciou a atividade sexual, procure. E não precisa ser só agora, nesse mês de Outubro Rosa. A gente está enfatizando mais agora porque é o mês das mulheres. É que todos os meses de saúde do Outubro Rosa. Exatamente. Até eu ia falar agora, talvez se ainda, mesmo com desconto desse, a pessoa não consiga achar que está inviável para ela, tem também os meios públicos, Exato. né, que as mulheres podem procurar, principalmente nesse mês de outubro, todas as unidades estão mobilizadas em atender as mulheres, né? Nos postos de saúde também tem essa questão do preventivo, que é gratuito, igual o Pablo falou. Então, não existe desculpa para não se cuidar. Nos dias de hoje não existe, Pablo. Então, assim, o que a gente quer deixar para vocês,
esse ano? Doutora, mas vou aproveitar que nós tem 4 mulheres aqui, 3 vocês estão vendo e a outra está fazendo os cortes ali, que é minha esposa, a Leia. Vocês também precisam ressignificar um negócio, tá? Porque mulher é assim, para vocês falarem que tá doendo, tem que estar quase morrendo. Eu, particularmente, quando encravo uma unha minha, eu deito ali no sofá e falo, Leia, eu não sei o que eu vou fazer, me ajuda. Vou morrer. Já falo, Pablo, cancela essa semana, que eu acho que eu não tô bem. Isso aqui, não sei nem como que vai ser amanhã. Você é o seguinte, estão com dor, mas estão trabalhando, estão com dor, estão arrumando a casa. A mulher tem uma capacidade de suportar uma pressão que o homem não tem. O homem grita, chora, pode ser machão do jeito que for, mas ele já... Aquela gripe que derruba toda vez. Para você, eu falo isso porque assim, a minha esposa tá ali. Quando a minha esposa fala assim, eu não tô legal, eu já sei, posso ir para um hospital. Porque para ela falar isso, nossa, eu só preciso encravar uma unha. Já é o suficiente. E para mim é diferente as coisas. Então, assim, as mulheres, até por isso, por essa força que faz a diferença, mas você tem que entender o seguinte, não dá para ser assim toda a vida. Exatamente. O tempo vai passando e a gente não é a mesma pessoa que éramos antigamente. O corpo não tem a mesma resistência. Mas através de conteúdos como esse que a gente está trazendo para vocês pode mandar para a mulherada que vocês conhecem e a partir de agora elas têm informação na palma da mão, né, Wesley? Exatamente. Olha, aproveite. Você pode procurar um posto de saúde. Se você não tem condições, o Lions tem uma parceria com a Simp e você pode se encaixar desde que o enfermeiro que lhe atender te coloque nessa lista. Se porventura a lista já preencheu e você fala, não, mas depois do Pódio 63 eu vou lá, procura a Simp. Sim. Vai lá, 50% de desconto. Aí o seguinte, tem um ponto aqui, tem 2 pontos ainda que eu preciso conversar com você, depois a gente pode encerrar. Primeiro, alimentação faz uma diferença para essa saúde, para evitar desenvolver câncer. Bebida alcoólica em excesso pode contribuir para o desenvolvimento desta enfermidade? A gente chama o nosso corpo de um terreno biológico. Vamos fazer uma comparação. Vocês já viram um aquário? Sim. Às vezes aquele aquário, quando ele está todo sujo lá dentro, você joga, às vezes, a falta de oxigenação para aquele peixe que fica ali. Você vê que a coloração do peixe, tudo muda. Quando aquele aquário ele tá limpinho, que você joga semente, a oxigenação é outra vida, né? Mesma coisa no nosso corpo. Quando a gente se alimenta da maneira errada, através de alimentos inflamatórios, né? Muito açúcar, muito glúten, lactose, a bebida alcoólica, você gera um processo inflamatório. Você acaba desenvolvendo uma desbiose. O que significa desbiose? É uma desregulação do equilíbrio do pH do seu intestino. A gente tem as bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas. Um nutricionista vai poder falar isso com mais propriedade, que ali gera uma inflamação, né? E alguns estudiosos falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se você está intoxicado, se você não tem uma alimentação adequada, se você tem o excesso de bebida alcoólica, compromete sim na sua matriz mitocondrial. Que a mitocôndria é uma organela que fica dentro da nossa célula e ela é responsável pela oxigenação. Então, se tem uma inflamação aqui dentro dessa mitocôndria, que o seu ambiente está mais ácido, você vai gerar doença, né? Nosso corpo, ele tem que estar com pH mais alcalino. Então, a maioria das vezes, quando a gente faz o uso de alimentos inflamatórios em excesso, você vai desenvolver uma mitocondriopatia, que é uma inflamação lá dentro da célula. Você não vai ter a oxigenação adequada. E automaticamente, se você mexe na célula, se você mexe no DNA da célula, nosso corpo é feito de célula. Você pode desprogramar tudo isso aí. Você pode sim ser um fator que vai desenvolver outra coisa. O tabagismo também pode desenvolver. A falta de sono, a falta de atividade física.
Então, assim, vários fatores que desenvolvem um contexto, né? É igual a Vanessa falou, não tem como eu pegar e falar, ó, você desenvolveu câncer de mama porque você não se alimentou, ou porque você não fez atividade, ou porque tem vários fatores. Tem fator hereditário, né? Então, assim, por isso que, claro, que se a gente pudesse cuidar, o amor próprio, o autocuidado entre alimentação, ingestão de água, de líquidos, atividade física, dormir bem. É como se fosse uma rodinha, assim. Se um desses aqui não tá batendo, ela não vai girar. Vai bater. Se ela não girar da maneira que deve, então, assim, é um contexto, né, comportamental que a gente fala. É um contexto comportamental. E aí, Wesley, entra a questão de decisões. Você escolhe. Porque é muito mais fácil eu comer uma barra de chocolate, eu comer tudo isso que agrada meu paladar, uma batata frita. A disciplina, ela é muito difícil. A disciplina de você acordar e fazer uma atividade física. A disciplina de você falar não pro excesso de bebida. A disciplina de você falar... muito... A zona de conforto, ela é boa. Se a gente falar que é ruim, é mentira, né, Pablo? É verdade. Né? Com certeza. A gente tem um propósito que todo dia a gente acorda às 6 da manhã e vai treinar. É muito vocês difícil. Estão fazendo esse treinamento, né? Tá me falando. Só que assim, é muito difícil. E é sábado, domingo, porque às vezes sábado, domingo, né, a gente quer ficar dormindo mais um pouquinho, mas aí é a questão do autocontrole. Você decidir hoje como você quer estar daqui 30 anos, né? Como é que você quer se ver daqui a alguns anos? Olha, eu trabalho com desenvolvimento humano e estive fazendo o curso com o Anthony Robbins, que é uma referência mundial. Formei pela Febracisca do Paulo Vieira, enfim, trabalha com... Só que assim, para ser bem sincero com vocês, só existe mudança permanente na vida das pessoas se criarem um novo hábito. E para criar um novo hábito, não é fácil. Porque o teu cérebro, ele trabalha da seguinte: primeiro, ele quer te colocar, além da sua zona de conforto, ele trabalha pela autossobrevivência, ele quer que a espécie sobreviva. Então, menos energia. O que você faz que gaste menos energia? É sempre o que ele vai querer. Por isso, quando você chega, você olha o sofá e a televisão, o teu cérebro fala, é aqui que você tem que ficar, rapaz, aqui você vai... Aí eu começo, e se eu começar e parar ali, não vai resolver. Então, assim, eu tenho que ter uma sequência, eu tenho que ter opinião, eu tenho que saber que vai ter dias que eu não quero caminhar, vai ter dia que eu não quero fazer isso, e eu vou criar as desculpas mais reais que um ser humano pode criar para eu não fazer isso. Teu cérebro, ele é tão, mas olha só, mas eu te falo para você e depois vocês me contam. Vai ter dias que ele vai criar assim, uma situação mais tão real assim que você vai ficar com dó de você mesmo, assim, eu não vou fazer isso hoje porque é assim que a maioria das pessoas, por isso que nós erramos tanto, por isso que o problema não é você saber o que você tem que fazer, o problema é eu estar decidido a fazer isso, porque todo mundo sabe que precisa ir no médico, todo mundo sabe que tem que fazer, as pessoas sabem, as pessoas são muito inteligentes. Agora, eu me procurar fazer, aí eu vou começar sempre a achar uma desculpa, e aí aquela coisa que a gente sempre fala, tipo, olha só, uma desculpa, um gatilho que existe na mente humana. Vamos supor que eu tenho que começar um tratamento, a doutora Eligiane passou ali, agora eu vou ter que levantar cedo, vou ter que ter uma... Aí eu chego no final de semana, o Pablo me chamou, tem uma festa lá na casa dele, e aí eu falo assim, rapaz, na segunda-feira eu começo isso. Por quê? Porque nesse momento é o seguinte, o que eu falei pro cérebro? Olha, o prazer imediato vai predominar, porque lá nós vamos se esbaldar, comer como se fosse a última refeição da nossa vida, e aquilo que vai nos trazer dor, que é o que o cérebro está pensando, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu adiei o início, eu coloquei lá na frente. Então é assim que a mente trabalha. E se a gente não tomar consciência disso, isso acontece inconscientemente, porque o inconsciente ele vai nos dominando. Então assim, para mim criar um hábito, não é só 21 dias.
Muita gente fala, aí vai ter muito videozinho na internet, fala 21 dias você muda a sua vida. Mentira, tá? Você não vai mudar a sua vida. Isso aí é igual o resultado de pesquisa eleitoral. Não fique acreditando que depois as urnas mostram diferente. O que você vai ter que fazer? Para uns, com menos tempo. Para outros, com mais tempo. Tem pessoas que com 6 meses, com 3 meses, ou até com 15 dias ele já se adaptou. Tem pessoas que vai precisar de anos. Vou dar um exemplo. Eu decidi aqui em casa, e aí foi uma decisão monocrática, não consultei o colegiado, mas decidi assim, nós vamos tomar banho na água fria. Porque a água fria é bom, você entendeu? É bom pro cabelo, é bom pro corpo. Aí nós fomos trocar o chuveiro. Aí o rapaz chegou, falou, eu posso ligar ele aqui para deixar o quente? Eu falei, não. Aí eu falei, mas por que não? Eu falei, porque se você colocar o quente aqui, sabe o que vai ocorrer? A minha filha vai tomar banho no quente, eu vou chegar lá e vou ligar aquele chuveirinho quente de manhã e vou falar assim, esse banho aqui vai ser quente, né? Eu mereço também, né? No próximo vai ser gelado. Então eu vou me auto-sabotar, porque se eu já sei que eu não quero água quente, então eu falei, então não liga. Então, assim, então tem algumas coisas que eu preciso evitar quando eu sei que eu posso cair na armadilha. Então nós precisamos entender, tipo, eu quero ter uma vida saudável. Como eu quero estar, como a doutora Eligiane falou, eu quero estar daqui a 5 anos. Quais são as pessoas que eu quero próximo de mim? Qual é o corpo que eu quero ter? Qual é a saúde que eu estou buscando para mim? Quando eu começo a olhar isso e valorizar o futuro, eu entendo que eu tenho que mudar no presente. E aí eu começo a fazer o que eu preciso fazer, porque uma outra coisa, a gente sempre fala e as pessoas confundem as coisas. Assim, procure fazer o que você gosta, que não é um trabalho. Mas isso é, entre aspas, tipo, quando eu faço o que eu gosto, eu tenho uma predisposição a fazer independente do horário, eu vou fazer com um gosto maior, eu vou estudar mais, porque é como quando você pega um livro que é um tema que você gosta, você tem uma facilidade para ler. Quando é aquele livro que você não tem nada a ver, você lê forçado. Só que é o seguinte, na vida real, para você poder desfrutar do que você gosta, você vai fazer um monte de coisa que é necessário e mais um montão de coisa assim que você não gosta, mas você tem que fazer. E é assim que funciona. Então, assim, talvez eu não goste de passar pelo médico, mas eu tenho que passar. Talvez eu não queira fazer, uma mulher fala assim, eu não quero fazer essa mamografia, vai doer. Ainda mais assim, porque aí a vizinha fez e falou que doeu demais. E aí ela fala assim, não vou, minha vizinha falou que quase morreu. Aí, assim, que é um exagero, porque também tem mulher que sabe exagerar, né? Só homem não, tá? Aí eu não interessa o quanto vai doer ou se vai doer. Eu preciso ter uma resposta, porque eu posso ter uma predisposição para um câncer. Então, assim, eu estou falando da minha saúde, da minha vida. E aí o seguinte, e as pessoas que estão em volta de mim, que dependem de mim? Uma mãe, uma pessoa que tem um projeto de vida, uma mulher que está hoje na sociedade, que faz a diferença. Então, assim, saúde, ela é coisa séria e a gente não pode brincar. Então, assim, eu fiz só esse contexto para a gente entender. Agora, o que me preocupou quando vocês disseram, só um pouquinho, Léa, quantos minutos nós temos já de Pódio 63? 50 minutos? 53 minutos? Beleza, quase lá no horário. Vocês dizem o seguinte, a partir da primeira relação sexual, a pessoa, a mulher, né, ela já deve, ou a moça, a jovem, é indicado. Tá. Aqui na nossa região, e vamos agora aqui aproveitar o Pódio 63 para a gente quebrar essa falinha que eu vejo assim que é discriminatória. Por ser uma região garimpeira. Não tem nada a ver por ser uma região garimpeira, tá? Mas aqui nós sabemos que existe uma parte dessas meninas que iniciam precocemente, muito cedo, as relações sexuais. E muitas delas, não são todas, começam a ter múltiplos parceiros. Por ser uma criança, não ter uma estrutura psicológica para compreender a vida, às vezes por um problema familiar. Existe uma série de fatores que estão ali atrás, por isso nós não julgamos quem faz isso, eu só estou aqui mencionando. Essas meninas que porventura estão nesse caminho,
existe uma possibilidade delas terem uma disposição maior de desenvolver uma doença que possa comprometer a sua saúde por iniciar tão precocemente a vida sexual? Com certeza, é o que mais a gente nota. É o início muito cedo da atividade sexual, né? Além da falta de orientação, como você disse, até por ser muito nova, o medo do julgamento, tudo, né? E a questão de múltiplos parceiros, sem a devida prevenção. Acho que são os fatores muito importantes e tá sendo, a gente notou bastante, né? Essa questão da iniciar muito cedo a atividade, não se cuidar, ter múltiplos parceiros. Algo que a gente sempre orienta para essa faixa etária, saúde pública também fala muito sobre, é a vacinação de HPV nessas crianças. Se eu não me engano, se inicia com 9 anos, né? Isso, né? Estava em 9 anos, né? Então, assim, existem vários tipos de HPV, né? Então, assim, a vacina, ela vai auxiliar. Claro que a gente está falando de cenários, como você falou, de que muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa realidade, tá? Mas essa predisposição, sim, se inicia até às vezes mais precoce, porque está naquela fase de formação, tem toda uma questão do corpo em si, né? E é muito comum, Wesley, a gente vê, né, diariamente, assim, em realidade, que faz parte do nosso contexto, tá? Então, assim, o que a gente sempre orienta primeira coisa, tentar a vacinação dessas crianças, que a gente tem que falar é criança, né? Orientar os pais, a questão da informação, por isso que é muito importante essa conversa que a gente está tendo hoje, porque através desse bate-papo, as informações vão chegar para várias pessoas que às vezes não têm uma oportunidade de estar com o médico, de estar com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, de ir numa clínica acompanhar, né? Então, essa informação, vocês estão de parabéns, tá? Por estar trazendo esse conhecimento para a população. O Pod 163 é um podcast que tem muita seriedade, com todos os conteúdos que vocês trazem, conteúdos riquíssimos, e acreditem, isso muda vidas, transforma vidas, tá? Porque aqui vocês abordam vários temas importantes, desde a questão de saúde, de tantas outras coisas que para um agricultor, né? Então, assim, a nossa cidade precisava de um Wesley e de um Pablo para desenvolver esse trabalho para nós, né? Então, obrigada por vocês tomarem a frente de trazer esse trabalho aqui para a nossa população, que é de uma grande importância, né? Esse meio de comunicação. Então, parabéns e obrigada. E o Wesley falou, sem dor, sem ganho. Essa é a realidade e não tem outro caminho. No Covid, a gente viu muito isso. E o que eu tenho para falar aqui, não espere perder o fôlego da vida. Na época do Covid, eu trabalhei 15 anos na área hospitalar, quase 15 anos. Sou intensivista também, trabalhei muito tempo na parte de UTI. E a frase que eu mais escutava, não só na época do Covid, viu, Pablo, mas de várias outras situações. Eu queria ter só mais uma chance. Que eu ia fazer tudo diferente, só mais uma oportunidade. Tem aquela música, devia ter amado mais. Eu nem sei muita letra, mas essa música é real. As pessoas só valorizam depois que não tem como mais. Então, se hoje você, mulher, tem oportunidade, vai. Muda o estilo de vida, alimentação, atividade física, todas essas informações que o Wesley passou pra gente. Vocês tiveram uma sessão de coach aqui, que qualquer pessoa que hoje for fazer uma sessão de coach aí, não é menos de R$300, a gente sabe disso, né, Pablo? Então, vocês tiveram várias informações aqui riquíssimas e é sobre decisão. Então, assim, não espere, e muitas vezes eu escutei, eu queria tanto só mais uma chance, eu queria ter o fôlego da vida para fazer diferente. E às vezes aquilo cortava o coração. Porque você, na condição de profissional, você queria mudar aquela realidade. Mas a gente não consegue. Então, por isso que hoje a gente está aqui literalmente fazendo um apelo. Não espere a pior notícia, não espere perder o fôlego da vida, não espere uma metástase. O que é metástase? É um câncer que espalha em vários órgãos do corpo, e mesmo com químico, com rádio, nem sempre
é favorável. Então, assim, se previna, se cuida. Outra coisa, tem muitas mulheres que falam assim, eu não vou fazer um exame porque eu tenho medo. Quem procura acha. Quem já escutou essa frase? Vocês já escutaram? Muito. Quem procura Bastante. acha. Gente, não fale isso perto de mim. Porque, então, é melhor você achar e tratar do que você nunca achar Morrer. e morrer. Então, qual é o preço da vida para você? Então, eu prefiro procurar, e Deus o livre se eu achar e eu tratar, porque já aconteceu comigo. Eu procurei e eu achei. Quem me conhece sabe que eu passei fiz um exame, identifiquei, fui fazer um tratamento de câncer, eu não sentia nada. Detalhe. Mas não senti nada. Descobri uma endometriose, tá? E eu tratei. E tô aqui contando pra vocês. E se eu não tivesse procurado? E se eu não tivesse ido atrás? E se eu não tivesse me prevenido? Então, assim, vamos parar com essas crenças negativas e egoístas. Porque isso não passa de um egoísmo, sabe? Então, isso serve tanto para homem quanto para mulher. Então, não tenha medo de se cuidar. Eu conheço mulheres e homens e tudo que vai e fica anos sem ir porque diz que essa frase, quem procura acha. É melhor você achar e tratar do que você perder a vida. Né? Então, hoje, o apelo que eu quero, eu sou uma experiência, eu passei por um tratamento, quem me conhece sabe. E graças a Deus, eu fui um dia lá, eu nem senti, e detalhe, eu era sintomática. Eu não tinha sintomas, tá? Eu não tinha sintomas, eu fui fazer exames de prevenção. E quando eu fiz o exame de prevenção, detectei, descobri, fui pra fora, me tratei, e graças a Deus estou tendo a oportunidade de hoje estar aqui, graças à tecnologia, graças a Deus. E graças eu tenho enfrentado o medo, porque o medo ele é real, ele existe. Não tem como você falar que quando você recebe um diagnóstico, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele é real, só que aí você tem essas duas opções. Ou escolher a vida, ou escolher a morte. Infelizmente, só tem dois caminhos, não tem outro. Então, Wesley, hoje o que a gente tem que ter, essa consciência, o medo, às vezes ele atrapalha muito a nossa vida. Medo de ser feliz, medo de se examinar, medo de procurar ajuda. Então, se você tem algum problema, a gente hoje vive numa sociedade que vocês podem observar o índice de ansiedade, o índice de depressão, o índice de síndrome do pânico. E eu tô falando disso, depois da pandemia, isso se acentuou demais. E isso é de uma maneira generalizada. Tá? Não é com o Pablo, não é com o Wesley, não é comigo, é geral. Todo mundo que você para conversar tem um medo, tem um desespero, tem uma ansiedade. Então, assim, a gente tem meios para isso. Então, hoje o que eu quero deixar para vocês, deixa o medo aqui, né? E vamos correr atrás da realidade, do que a gente precisa. Sabe o que é interessante? Existem pesquisas e elas apontam assim, nós nascemos apenas com 2 tipos de medo. Nós temos o medo de altura e de barulho, que é para a nossa autossobrevivência. Os demais medos nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida. O grande problema, eu sempre falo, não é você ter medo, é você se tornar escravo do medo. Exatamente. Quando o medo passa a te dominar, você deixou de ter o comando da sua vida. Eu posso ter medo de fazer algo porque é novo para mim. Mas se eu entendo que isso é necessário, eu domino o meu medo. E eu tenho que acreditar que é possível fazer. E eu sempre falo, se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Agora, eu sempre vou ter vamos pensar aqui, já que nós estamos falando dessa questão de doença, a gente sempre vai ter a historinha do copo meio cheio, meio vazio. Mas a fulana fez e aí apareceu e aí ela disse que depois de 2 dias teve que ir lá e morreu. Que aí sempre alguém conta uma história de alguém que ele também não conhece, que ele ouviu, que é sempre assim que acontece. Eu vou me basear naquilo que deu errado ou naquilo que deu certo? Pô, mas peraí, mas tem também uma pessoa que foi lá, achou bem no início,
fez um tratamento leve, não precisou passar por uma quimio, está 100% recuperado e está levando uma vida 100%. Nossa, que legal! Aí eu vou entrar para um procedimento desse e eu preciso acreditar que é possível vencer. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em mim sou eu, não são as pessoas. Agora, eu já chego pensando só no negativo. Aí eu crio aqui um desespero e o sistema nervoso ele começa agora a operar, é cortisol, e eu só na negatividade. Então, assim, como que vai fazer efeito isso? Eu começo a buscar tudo que deu errado e aí eu quero me incluir dentro daquela estatística negativa. Mas por que que acontece isso? Porque eu me tornei escravo do medo. Eu domino o medo. Eu sei que eu tenho que ter medo. Tenho que ter medo, eu estou na BR, eu tenho que ter medo de uma carreta. Eu sei que ele pode sair lá, então eu tenho que estar muito atento. Mas o medo ele tem que trabalhar para mim, não eu ser escravo dele. Então isso é muito importante para vocês. E lembre-se de uma frase que, para mim, é a frase mais célebre. Não são as suas condições, mas são as suas decisões que vai mudar o seu futuro. Esse negócio de dizer eu não tenho condições, eu não posso, isso, infelizmente, é uma historinha. Se você quiser, você pode. Se nós tivermos a determinação de alcançar algo, nós conseguimos. Só que nós precisamos querer. E aí é uma coisa interessante, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de cuidado próprio. E tudo isso aqui que o Pódio 63 está falando, nós estamos conversando, é porque nós estamos assustados com o número de pessoas que estão desenvolvendo, que está aparecendo câncer, seja de colo de útero, seja de mama, por falta de uma prevenção. Então, assim, isso é preocupante. Nós estamos chegando num ponto que o pós-pandemia vai chegar a uma conta muito negativa. HPV estava dizendo, até semana retrasada, eu vi até a secretária de saúde preocupada, avisando, leve seus filhos para os postos de saúde, porque senão nós não vamos alcançar a meta. Quer dizer, nós estamos falando de algo que é crucial para a vida daquela criança. Exatamente. Só que, não se vacina mais, aí eu entro naquelas histórias da vacina, será que isso funciona, será que isso não funciona? Aí existe um radicalismo, eu já escutei pessoas dizendo assim, não, minha filha, meu filho não vacina nunca mais. Misericórdia. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos até conversando sobre viver 100 anos bem. Se existe essa questão que é a briga da Previdência, é só você entender. Ó. Por que está tendo isso? Não, tem que aumentar a idade para aposentar, porque o ser humano está vivendo mais. E diz uma pesquisa que foi feita lá no Vale do Silício, por toda a tecnologia que já está disponível e que nos próximos anos vai chegar para toda a população, que se você, Pablo, conseguir sobreviver os próximos 10 anos, provavelmente você passa dos 100, com possibilidade de chegar até uns 120. Por quê? Porque nós estamos avançando. Novas vacinas virão, doenças que hoje ainda são um mistério para a ciência vão deixar de ser, e o ser humano vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, vamos nos cuidar. Começando por vocês, mulheres, que nós estamos agora no outubro rosa, mas vem o novembro azul. Ouviu, Pablo? Nossa hora vai chegar. Sua hora vai chegar, tá bom? Nossa hora chega, não se preocupa não. Mas, agradecer vocês. A doutora Eligiane, que é uma grande amiga, e hoje nós tivemos até uma DR por telefone, porque eu falei assim, eu não aceito a senhora não comparecer hoje aqui. Ela falou, mas eu nunca disse que não viria. Nós estamos... Ela falou, mas já que você falou isso, então tá bom. E aí só eu mais uma pessoa. Agora a gente vai em 3. Eu falei, maravilha. Sim, eu quero agradecer vocês, porque eu sei que estar aqui uma hora dessa, para vocês, porque realmente é importante que essas pessoas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres, possam procurar um hospital, a SIMP, um posto de saúde para se tratar. Sei que vocês gostariam de estar em casa descansando depois de uma jornada de trabalho, mas se propuseram estar aqui conosco, trazendo informação relevante.
Uma coisa que eu vejo que é positivo da internet é que esse conteúdo ele permanece. Então, seja agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, alguém vai poder ter acesso e isso faz a diferença. E é verdade, doutora, faz a diferença. Muito obrigado. E se faltou alguma coisa que a gente não abordou, fiquem à vontade, podem falar. Foi bem amplo, né? Foi bem abordado. Acho que nós queremos dizer também, como já foi falado, nós estamos de portas abertas para receber todas as mulheres, não só agora, mas como o ano inteiro. Surgiu alguma dúvida do exame, né? Alguma questão que queira, estou lá, enfermeira Vanessa, toda a equipe lá para receber todas as mulheres. Isso mesmo. Nós da equipe SIM, literalmente vestimos a camisa, tá? Para receber vocês, não só agora no Outubro Rosa, Novembro Azul, o ano inteiro, né? Como a enfermeira falou, a Selma, a gente está aqui para receber cada uma de vocês com muito carinho, muita humanização, tá? E muito respeito. Então, sejam sempre bem-vindas, né? E é isso, a Simp, ela veio hoje aqui, a gente fala em nome da nossa empresa, da Simp, que é a empresa que a gente hoje faz parte, que ela vem fazendo um trabalho muito legal. Não só aqui, mas a gente também tem uma unidade lá em Moraes de Almeida, as mulheres podem também, às vezes não, muito longe para estar se deslocando, pode estar fazendo o exame lá, temos em Guarantã. Então, assim, você mulher, está acolhida aqui em toda essa região e conte conosco sempre que precisar. Muito obrigada. Quero agradecer as suas palavras agora há pouco e realmente a gente aqui do Pódio 63 está buscando sempre trazer o melhor conteúdo, um conteúdo valioso e gratuito na palma da sua mão. E olha só, segredo que vai ser revelado agora, só para você que ficou até o final. Se você chegar lá na Simp e porventura você chegou lá, o atendimento não aconteceu da maneira que você esperava, você fala assim, chame a dona Selma para mim, por favor, eu quero falar com ela. Mas por quê? Eu assisti o Pódio 63 e eu recebi essa informação. Aí você vai lá e a Selma vai te atender, vai te levar até o profissional que você precisa. Necessita fazer vários exames, é algo mais complexo. Procure e converse, porque existe uma sensibilidade do outro lado. Nós sabemos que tudo que é particular tem um custo. Agora, não é pelo teu dinheiro, é proporcionar uma qualidade de atendimento para que você possa alcançar o objetivo que você procura, que é a cura para esta possível enfermidade, doença que você pode ter. Então, procure os profissionais, converse com eles. Saúde da mulher, doutora Eligiane, tem vídeos dela, tem um pod aqui que ela fala sobre muitas coisas. Tem vídeos dela na internet também que nós já colocamos. Olha, pessoal, procure, eu sempre falo assim, conteúdos que são relevantes para a sua vida. Então, mulherada, eu e o Pablo aqui, a Leia, nós preparamos aqui muita coisa boa para vocês. Outubro Rosa, agora é a sua vez. Nós fizemos a nossa parte, Pablo, agora é a vez delas. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Se for possível, em dezembro, vocês puderem retornar aqui e aí trazer um balanço para nós, tipo, olha, esse ano foram realizadas tantas mamografias, nós fizemos isso, para a gente poder colocar essa informação disponível. Vocês estão convidadas para vir aqui até o mês de dezembro, as portas estão abertas e nós voltamos a qualquer momento com muitas outras matérias para você, porque o Pablo está preparando aí uma nova roupagem, tem um Instagram que nós estamos entrando com outro Instagram, mas você já vai ter acesso, e aí vai estar todos os conteúdos nossos lá também, e agradecendo a sua audiência. Gente, ficamos por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigada.